Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de operador de processo de produção. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, serão duas aulas hoje. Então, a primeira nós vamos falar sobre ferramentas de corte e na próxima aula falaremos, então, sobre parâmetros de corte. Vamos a ela, então. Muito bem. Toda vez que você vai cortar um material, o termo que se usa é esse, cortar material. Então, para que haja esse corte, você precisa do quê? De uma ferramenta específica que vai fazer esse tipo de corte, que é uma usinagem. Então, a usinagem é retirada de material através de uma ferramenta de corte. Então, a mesma coisa, vou fazer uma analogia vista para você aí. Quando você corta o pão, tá? Então, você pegou lá um pedaço de pão, ou pão francês, ou pão caseiro, e vai cortá-lo. Então, se você só colocar a faca sobre o pão, vai acontecer alguma coisa? Claro que não, né? Então você precisa de movimento. Então você precisa ir e voltar para fazer então esse corte. Toda vez que existe esse corte, é impossível você cortar um pão sem fazer sujeira, sem cair os farinhos de pão ali, certo? É impossível, tá? Então, toda vez que há um corte, então existe uma perda de material, certo? Muito bem. Então, baseado nisso, a usinagem é a mesma coisa. Então, primeiramente, eu estou passando para vocês aí uma serra, certo? Uma serra alternativa. Muito bem. Toda vez que você vai pegar o material no almoxarifado ou no PCP, onde é guardado o material, geralmente é no almoxarifado, então a primeira coisa que eles fazem é identificar o tipo de material que você tem lá. Então, por exemplo, lá o aço 1045, que é o aço mais usado na indústria, geralmente ele é pintado na cor azul. Então, você pegou lá um tubo de alguma coisa, um tubo de aço de alguma coisa. Então, se você não usar os 6 metros que vem com medida padrão, então você vai cortar um pedaço, então, geralmente é pintado, né, na cor azul. Por quê? Porque para você identificar o teu produto com relação ao que você está retirando de material. No caso, né, cada empresa tem uma metodologia de cor de tinta, então não existe um padrão mundial, certo? Mas eles têm que saber diferenciar, porque toda vez que você olha para um monte de chapa de aço, de tubo de aço, você não sabe quem é quem. Se ele é aço 1020, 1060, 4340, tá? E no caso de chapa, então é colocado ali uma etiqueta sobre ela. E para você serrar, então você pode serrar isso manualmente ou usando essa serra aí, né, que é a serra alternativa. Então, começou a serrar o material, então vai ter então um corte e vai ter sobras. Como, geralmente, quando você vai desmontar uma peça mecânica, né, ela é suja de graxa, né, então você precisa do quê? Você precisa lavar essas peças. Antigamente se usava, então, querosene para lavar. Então, o querosene, além de ser um produto caro, então é um produto também que causa no meio ambiente uma dificuldade, né? Então, hoje existem óleos específicos, né? Inclusive aqui você está vendo, então, uma bancada, uma máquina de lavar peças mecânicas, né? Muito utilizado principalmente pelo pessoal de manutenção, né? Então, quando eles vão dar ali, fazer a manutenção, então eles precisam limpar essa peça, né? Fazer lá a montagem, fazer lá a usinagem, né? Para fazer funcionar. Então, aí está uma máquina de lavar peças. Então, geralmente ela entra por um lado, sai pelo outro, é que nem tem as máquinas operatrizes, né? Os óleos lubrificantes, né? Só que aqui, então, seria, então, um tipo de detergente específico, então, para aço. Aqui nós temos uma máquina de costura, certo? Muito utilizada pelas empresas que trabalham com veículos, né? Tem várias empresas nesse ramo, que fazem, então, a parte tudo dos assentos dos carros aí, né? Mas, então, vamos começar, então, a falar sobre algumas das mais importantes ferramentas de corte. Então, a primeira que nós vamos abordar é a broca. Eu sei que todo mundo sabe ou conhece uma broca, só que existem vários tipos. Então, qual o objetivo da broca? É abrir furos, obviamente, certo? Mas, quando você trabalha com broca, você precisa, então, conhecer as suas partes principais. São 3, que é a haste de corte, a ponta de corte,
o corpo dela e a parte onde ela vai ser fixada. Então, essa broca geralmente era fixada no mandril. Então, o mandril, então, porta-ferramenta, né, um acessório utilizado, então, na maioria das máquinas operativas, furadeira, na frisadora, nas certificadoras, e até mesmo no torno, certo? Então, lembrando que essa pinça, então, ela é, então, um acessório de máquina. Já a broca é uma ferramenta de corte, então você não pode confundir, não pode chamar a broca de equipamento. Ok? Bem, então, seguindo. Então, basicamente, isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro, que fica mais fácil para você entender o que eu estou falando aqui agora. Nós estamos falando sobre a ferramenta broca. Então, a broca, então, uma ferramenta dotada, então, no eixo de simetria. Você vai ter, então, ela é representada dessa forma aqui. Então, as três principais partes de uma broca. Então, a parte mais importante é a sua ponta. Por quê? Porque é com ela que você vai cortar a sua peça. E aqui nessa ponta, ela vai ter, então, o ângulo. Então, é por isso que lá na aula de metrologia, você aprendeu a medir, ou vai aprender a medir o ângulo da broca, com um instrumento chamado de goniômetro, que é o único instrumento que faz a leitura de peças angulares, de abertura. Então, esse ângulo aqui, ó, ele muda de material para material. Certo? Então, por isso que existe lá a broca para alvenaria, a broca para civil, a broca para aço, a broca para madeira, a broca para plásticos. Então, vai mudar o seu ângulo dela. Então, por isso que a ponta dela, que é um objeto importante, é a mais importante. Então, você está vendo um desenho assim, ó, tá? Então, quando você toma e olha nessa posição aqui, ó, de topo, a sua representação seria feita dessa forma aqui. Então, ela sempre vai partir de um ponto. Então, toda vez que você cruza duas linhas, você cria um ponto. Certo? Isso é da geometria lá. Então, quando você cria um ponto, você vai ter, então, sobre ela uma circunferência. Então, qual que é a definição de circunferência? Ela parte em ponto central, dando um giro totalmente sobre ela, então ela vai ter aqui um comprimento da circunferência. Tá? Então, quando você está vendo a broca nessa posição aqui, ó, e gira ela para o teu lado aqui, ó, vamos então à parte religiosa da nossa aula. Então, aqui, essa parte, esse meião aqui da tua broca é chamado de alma. Ok? Então, por essa alma aqui, por essa parte da broca, que a pessoa que trabalha com afiação ou que vai fazer a usinagem, ela tem a ideia se a ferramenta está bem afiada ou não. Certo? Então, esse assunto aqui é o próximo assunto nosso, que é parâmetro de corte. Então, o que é um parâmetro? É um comparativo. Então, para você comparar alguma coisa, você pode comparar coisas iguais, da mesma família. Ok? Então, por aqui, então, essa parte da broca aqui, ó, tem que estar exatamente igual a outra. Então, a simetria entre as duas aqui, ó, tem que ser perfeita. Senão, o que acontece? Não existe o corte. Então, quando você pega e afia de uma forma inadequada a tua broca, geralmente ela fica azulada. Pode reparar, todo mundo já fez essa besteira também, né? Às vezes você pega uma broca de aço, por exemplo, e vai tentar furar uma parede da alvenaria. Daí, além de você não conseguir furar a broca, que não é a broca específica para o tipo de material, ela vai começar a ficar azulada. Então, quando está azulada, ela está fora dos parâmetros de corte. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui às três partes principais da broca. Obviamente, são perguntinhas de prova, né? Então, o principal é a sua ponta, porque ela faz o corte, o seu corpo, tá? Onde tem a parte espiralada, onde vai sair ali o cavaco, né? Então, fez usinagem, vai sobrar material. Essa sobra de material, então, é chamada então, de
cavaco. E para você prender a tua broca, que é uma ferramenta de corte, então você vai precisar de uma haste. Então, essa haste ela pode ser cilíndrica ou ela pode ser de forma angular, que é chamada, denominada de cone Morse. Tranquilo até aqui? Bem, então vamos voltar lá para o nosso slide. Perguntas por enquanto? Tudo tranquilo? Deixa eu ver o chat para saber. Ok. É nas costas, não. Oi, professor. Pode perguntar? Oi? Kisley? Oi. Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Ok. Então, segue o baile. Então, a broca se divide basicamente em haste, corpo e ponta. Então, aqui nós temos alguns tipos de broca que nós vamos ver, que é a broca helicoidal, que é a mais comum que tem. Então, ela pode ser com a sua haste, onde você vai prender, ou prender ela na furadeira ou no mandril, de haste cilíndrica ou cônica. E nós temos a broca de centrais, que é uma broca específica usada no torno. Então, ela substitui, então, o pré-furo que você faz toda vez que você vai fazer uma usinagem, um corte, ou vai furar alguma coisa. Geralmente, você faz um puncionamento, né? Você bate o punção sobre onde você vai entrar com a broca, para que essa broca ela não fuja, né? Ela não escorregue. Então, a mesma coisa, se você pegar uma broca que seja inadequada para o teu tipo de material, ao invés de você fazer a furação, ela vai escapar. Então, você não faz o furo e, inclusive, pode, né, se machucar, né? Tá? Então, nós temos a broca escalonada, simples e múltipla, broca canhão, tá? Tá repetido aí, né? Mas vamos, então, ver as figuras. Então, mais tarde, vamos ver as figuras das brocas aqui. Deixa eu pegar aqui. Não vou ter. Eu fico devendo as brocas para vocês, mas eu mostrei lá na aula de furadeira, né, sobre algumas brocas aí, né? Inclusive tinha lá a broca canhão e a broca de central. Estão lembrados? Sim, né? Bem, nosso próximo assunto, a nossa próxima ferramenta, ela é o alargador. Então, claro que esse alargador não tem nada a ver, né, porque o pessoal usa na orelha, né, no umbigo, né, onde for gostar mais, certo? Esse alargador, então, é uma ferramenta de corte que ela só faz um tipo de usinagem, que é a usinagem, então, de acabamento, certo? Então, lembrando que na usinagem nós temos dois tipos de corte. O corte por desbaste, que é aquele corte grosseiro, e o corte de acabamento, que é aquele corte mais caprichado para você dar os finalmente, né, na tua peça. Então, depois que você faz a furação, você usa a broca, então você passa o alargador. Inclusive, o suporte que ele é preso é o mesmo suporte que você usa para abrir o rosca, por exemplo, né, que é uma outra ferramenta chamada de macho para roscar. Nós já vamos ver em seguida aí. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de alargador. Se você reparar, ele é parecido com a fresa de topo, né? Também vai ter uma haste cilíndrica ou cônica. Então, ele corta, então, com as suas facas. Então, diferente da broca, né, que corta com a sua ponta, então você retira material, né, você passa lá, você prende o teu alargador a um suporte, prende a tua peça a uma morsa, quando se trata de serviço manual, né, certo? Para fazer um desbaste, para fazer uma usinagem de acabamento. Desbaste não, acabamento, tá? Então, os furos alargados, eles podem ser cilíndricos ou cônicos. Eles são obtidos, então, com uma ferramenta chamada alargador, que pode ser usado, então, manualmente ou fixado a uma máquina ferramenta, como a furadeira, o torno, a mandriladora. Então, o cavaco produzido no alargamento, ele é muito pequeno, já que a finalidade da operação é dar acabamento e exatidão ao furo. Então, aqui nós temos aqui um esqueminha, mostrando que o alargador entrando na peça aqui,
Então, essa parte onde estão aqui as linhas inclinadas a 45 graus, é uma representação em corte de desenho, que você vai aprender ainda. Então, toda vez que você quer mostrar a peça por dentro, como que ela é por dentro, então você usa essas linhas aqui, ó, inclinadas a 45 graus, chamadas de linhas de Ashura, certo? Escrito com H. Então, Ashura, então, é a linha que designa quando você está representando um desenho em corte. Tá? Então, o objetivo principal dos alagadores, né, quando você escolhe um alagador, então, alguns fatores ele deve ser considerado, como a aplicação que pode ser manual ou mecânica, as características do furo, ou seja, profundidade, se é passante ou não passante, né, também chamado de cego, interrompido, espessura da parede da peça, o grau de acabamento e exatidão das dimensões e formas. O material também da peça, qual que é a sua resistência à usabilidade. Então, claro que tudo isso tem, né, em tabelas que são fornecidas, então, pelo próprio fornecedor da ferramenta. Então, seguindo em frente, nós temos aqui, então, uma representação para você abrir roscas, né? Então, o que é rosca? Então, a rosca é uma saliência ou suco de formatos de perfis uniformes que desenvolve com a inclinação constante em peças cilíndricas. Tá, muito bem, tá, resumindo, o que é isso? Então, quando você abre a rosca, então, o objetivo de você fazer uma peça rosqueada é que você não vai usar uma solda, porque se você está parafusando uma peça a outra, com o objetivo de uni-las, certo? Então, vai ser uma união não permanente. Então, com o passar do tempo, né, você tem que substituir esses parafusos, né? Ou se você monta e desmonta várias vezes, vai ter um momento ali que você vai acabar ter que trocar o parafuso, certo? Então, você vai ter que abrir um novo filete ali. Então, existem dois tipos de rosca. A rosca externa e a rosca interna. Então, a rosca interna, ela utiliza um tipo de ferramenta, e a rosca externa, outro tipo de ferramenta. Mas vamos, então, aos tipos de rosca. Apesar que você vai ter uma aula específica sobre isso na aula de desenho também. Representação de rosca. Tá? Então, é importante você conhecer, então, interpretar o desenho, saber manusear a ferramenta, né? E saber, então, para que ela serve. Então, nós temos vários tipos de roscas. Claro que a mais comum, a mais fácil de fazer, é a rosca triangular. Mas também nós temos, então, a rosca quadrada, a rosca trapezoidal, rosca redonda. Querem um exemplo de rosca redonda? Então, todos vocês devem gostar de caldo de cana, garapa, né? E comer um pastel, nessas feiras que tem, né? Uma delícia, né? Então, se você reparar como que a pessoa coloca ali a cana para moer, então, que tipo de rosca ela tem que ter? Veja bem, se ela tiver uma rosca no formato triangular, que é mais comum, você quer tomar naturalmente o caldo da cana, né? Você não quer tomar aquelas carepas lá. Então, para que ali o sem fim que tem na máquina possa espremer a cana, então, é feito então, através de uma rosca, chamada de rosca sem fim, e se você olhar a extremidade dela, ela vai ser redonda, porque o objetivo é amassar a cana, para espremer o suco. Tranquilo? Dá uma olhadinha na próxima vez que você for daquela tua corridinha básica no parque, né? Dá uma olhadinha lá na máquina dele. Que vem, então, caldo de cana, beleza? Então, é uma rosca ali especial. Então, nós estamos falando sobre os tipos de rosca e o seu perfil. Então, aí nós temos exposto aí um exemplo de rosca triangular. Ela vai ter, então, os seus sulcos, os seus filetes, que é a parte aqui triangular, no caso aqui, né? E os seus flancos, que é a sua abertura. Tá? Então, com relação, então, à rosca, olha que interessante aqui. Nós temos dois tipos de rosca que nós trabalhamos aí no mercado, que é a rosca no sistema métrico e a rosca no sistema inglês. Inclusive, foi uma pergunta que foi feita ali na tua aula de metrologia, né? Quais os dois tipos de sistema de usinagem que você utiliza dentro da metal mecânica, e a maioria deixou em branco. Então, a resposta está aí, ó.
Então, você vai utilizar, então, o sistema métrico, que vem da ISO, que é a forma internacional de você medir, a maioria dos países utilizam, né, esse tipo de padronização. Nós temos, então, a rosca no sistema inglês. Aí, no caso, está escrito Whitworth. Então, Whitworth foi um engenheiro, né, chamado Joseph Whitworth. Foi ele que foi um dos precursores da padronização das roscas. Então, veja bem, ó, ele não inventou a rosca. Então, segundo fontes aí, quem inventou o sistema de rosca foi Leonardo da Vinci, né? Então, dentro dos seus muitos feitos, né, dessas descobertas, suas invenções, então, ele foi o que inventou, então, o sistema de rosca, certo? O porta-parafuso. Então, só que daí quem começou a padronizar as roscas, então, foi Joseph Whitworth. Então, lá na Inglaterra, eles não chamam de rosca americana, chamam de rosca Whitworth. Qual a diferença entre as duas? Então, observe lá. Na rosca métrica, o ângulo dela aqui é 60 graus, e da rosca em polegada, o Whitworth, aqui no Brasil a gente chama de Whitworth. Desculpe. Aqui no Brasil nós chamamos de rosca em polegada, o diâmetro dela, ok? Então, aqui, ó, tem 55 graus. Então, se você olhar 55 graus e 60 graus, você vai ver que é muito difícil, só no olho aqui, ó, você designar. Então, como que a pessoa faz para descobrir? Então, veja bem, quando você mede o diâmetro da rosca, está aqui no desenho, ó, então, você mede a parte externa dela, né, com um paquímetro. Então, toda vez que dá medida quebrada, lá, 12,7, 6,35, certo? O que é medida quebrada? Aquela medida que tem vírgula, né, conforme você viu na aula de matemática lá, né, certo? Então, geralmente, então, quando você mede a rosca e não tem um valor exato, pode ter certeza que é uma rosca em polegada. Por quê? Porque foi pego lá, daí você vai ter também uma regra de 3 aí da matemática básica. Então, uma polegada, ela corresponde, então, a 25 milímetros e 4 décimos. Então, se uma polegada equivale a 25,4 décimos, as demais medidas vão ser também tudo quebrada. Beleza? Então, você faz uma regra de 3 para descobrir, né? Mas, geralmente, vem determinado lá nas regrinhas, certo? Ou também existem tabelas para isso. Então, se mediu o diâmetro, não deu um valor exato, então o que acontece? Vamos supor que você fez uma medição do diâmetro da tua peça com o teu taquímetro e deu uma medida assim, ó, 12,7, por exemplo. 12,7. Você vai arredondar para 13? Não. Então, se deu 12,7, é por isso que você precisa saber ler bem os instrumentos, né? Certo? Então, você não pode arredondar, porque 12,7 é uma medida em polegada. Ok? Tá. Por que você não pode arredondar? Então, pensando nisso, que certos tipos de roscas no sistema internacional, elas não são comercializadas. Então, veja bem, ó, não que elas não existam, certo? Porque você pode ter um cocinete, né, que faz a rosca externa, por exemplo, tá? E fazer lá, com que seja lá uma rosca métrica M13. Então, não existe M13 para fins comerciais, mas você pode fazer ou mandar fazer, né, fabricar, o que não é viável, né, porque se já tem algo comprado pronto, né, é besteira você mandar fazer, né, algo diferente, certo? Então, tudo que se torna fora do padrão, né, de produção seriada se torna mais caro, ok? Então, quando você vai determinar lá um desenho, você vai ver um desenho, então lá no seu diâmetro vai estar marcado isso aqui, ó. Lá no, deixa eu voltar aqui ao desenho. Então, nesse diâmetro aqui, ó, vai estar escrito lá, provavelmente lá um M. M maiúsculo. M de métrico. Rosca métrica. Certo? Então, vai ser lá M1, M2, M3, M4, M5, M6. O M7 não tem, não existe como comércio. M8. M9 também não existe. M10. M11 também não existe. M12, M13 não existe, M14, M15, M16, já passo para M18, M20. Por quê? Todos esses valores que eu pulei são valores que ficam muito próximos da medida em polegada. Então, para evitar qualquer tipo de erro, então, alguns foram cortados comercialmente, ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o nosso glorioso, então, finalmente, né, a ferramenta utilizada então, para você abrir rosca, que é o macho para roscar. O nome é esse mesmo. Então, macho para roscar. Na verdade, então, você tem 3 machos. O desbastador, que é esse aqui. O intermediário, também considerado como desbastador. E o último, né, que é o acabador. Se você reparar aqui, ó, tá vendo que
nesse sulco aqui, ó, ele está pequeno, aqui já começou a aumentar, e nesse aqui, ó, ele está maior ainda. Por quê? Porque por aqui que vai sair, então, os cavacos, aí, quando você está abrindo rosca daí. Então, o macho então, serve para você fazer, então, a abertura de roscas internas. Internas, tá? Já para você abrir roscas externas, então você usa essa ferramenta aqui, ó, que é chamada, então, de cocinete. Alguns chamam de tarraxa, certo? Mas o mais comum é usar o nome cocinete, certo? Então, que é a ferramenta utilizada, então, para abertura de roscas externas, tá? Para eixos. E o desandador é o suporte, tá? Ele não chega a ser uma ferramenta, ele é o suporte que você prende o teu macho, ok? Então, aqui está o suporte para você prender aqui o macho. E aqui, então, está o suporte para você prender a tarraxa. Tranquilo até aqui? Aqui você tem, então, um jogo de ferramentas para roscar. Você compra dessa forma aqui, então. Então, você pode ver que tem vários machos aqui e vários cocinetes aqui embaixo. E os suportes, os desandadores, o suportinho ali, bonitinho. Ok? Bem. Uma outra ferramenta que hoje é muito pouco utilizada, mas é a lima. Então, para quem trabalha com serviço manual, certo? Então, existem vários tipos de lima. E esse nós vamos passar aí por cima, né? Só importante você conhecer, né? Então, a lima também é uma ferramenta de corte. Você vai tirar ali material, retirar bem pouco material, né? Para dar acabamento mesmo, tá? Tem vários tipos também. Certo? Aqui umas outras ferramentas e equipamentos que te auxiliam, então, nos serviços manuais. Então, arco de serra, bem famoso, né? Arco de serra. O traçador de altura, também chamado de graminho. Então, a vantagem dele é que você pode, então, traçar, riscar as suas peças aqui, certo? Então, ele vai estar num suporte aqui. Ele tem o mesmo papel aqui do paquímetro, porque ele traça e mede. Tá? Então, a morsa de bancada, a morsinha, o riscador, né, para você riscar a peça, e o punção, né? Ok? Muito bem. Então, essa é a aula de ferramentas e cortes manuais, certo? Então, o nosso próximo assunto agora será a aula de parâmetros de corte, ok? Então, vamos ter aí 5 minutinhos e já voltamos em seguida ali, tá? 5 minutinhos de intervalo, já voltamos.